Um disco de diâmetro x gira horizontalmente em torno de um eixo vertical. Se a aceleração centrípeta máxima que as partículas da periferia do disco podem sofrer é A máximo, então o módulo da velocidade angular máxima é dado por... Bom, aqui essa questão veio bem adequada na sequência da anterior, porque a gente já tinha feito o lembrete de que a aceleração centrípeta é calculada como v² sobre r. Agora, nós estamos falando de movimentos circulares. Quando a gente fala de movimentos circulares, imagine que você tem um corpo que se desloca com uma certa velocidade tangencial à trajetória. Mas quando esse corpo se desloca, então eu vou indicar ele na posição 1 e agora aqui na posição 2, o novo vetor velocidade, esse corpo acaba percorrendo um certo ângulo, pessoal. Nós estamos falando de movimento circular. Então nós temos tanto um deslocamento linear em cima da trajetória, que geometricamente falando seria um arco de circunferência, e geometricamente falando, todo arco corresponde a um ângulo. Então, em movimentos circulares, a gente lida com dois tipos de grandeza, as grandezas lineares e as grandezas angulares. Então, repare que no texto ele faz referência à velocidade angular. E aí, então, o que é o fundamento dos movimentos circulares? Nós dizemos que as grandezas lineares, elas sempre aparecem iguais às grandezas angulares correspondentes, multiplicado pelo raio da trajetória. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você fala o espaço linear, o delta S, que a gente está acostumado aos movimentos retilíneos, ele é igual ao espaço angular vezes o raio da trajetória. Quando você fala da aceleração ou da velocidade, vamos falar da velocidade para ser objetivo, da velocidade linear, isso é a velocidade angular vezes o raio. E por aí vai. Então, nessa questão, ele pede para a gente expressar a aceleração centrípeta, não em função da velocidade linear, como a gente fez na questão anterior, mas em função da velocidade angular. Então, repara que o que a gente vai fazer é uma substituição, do valor da velocidade angular da velocidade linear pela correspondente angular. Nós ficaríamos, então, com a aceleração centrípeta como sendo, lembra que é ao quadrado, hein? Então, ficaria ômega ao quadrado vezes r ao quadrado, tudo dividido por r. Olha a simplificação da matemática. Esse r ao quadrado simplifica com esse r aqui. Então, a minha aceleração centrípeta poderia ser indicada como ômega ao quadrado vezes r. Ele me pediu o módulo da velocidade angular máxima. Então, esse ômega seria a aceleração centrípeta sobre r. Lembrando que é dentro de uma raiz, porque a velocidade aparece na fórmula ao quadrado. Agora, olha as pegadinhas da UES. Aqui, cara, é a aceleração centrípeta sobre raio. Mas olha o que ele disse no texto. Ele disse que o disco tem diâmetro x. Qual é a relação entre o diâmetro e o raio? O diâmetro x é igual ao dobro do raio. Então, o valor do raio é diâmetro dividido por 2. Se ele quer a resposta não em função do raio, em sim em função do diâmetro, então vamos organizar aqui, raiz quadrada da aceleração centrípeta lá em cima e aqui embaixo, x sobre 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, cuidado com essas pegadinhas da UES. A fórmula que a gente conhece é em função do raio. Aí eles inventam de botar o enunciado em função do diâmetro, para ver se me pega na hora de marcar a resposta. Então, se é 2 vezes a aceleração dividido pelo x, tudo dentro de uma raiz quadrada, essa questão me deixaria com a resposta correta, alternativa A. Ok? Bom, e para a gente fechar, vamos fazer aqui um lembrete. Mais uma vez, falando sobre a aceleração e agora sendo específico sobre a aceleração centrípeta. Lembrar que a aceleração centrípeta é aquela que aponta para o centro, como o nome já diz. Para o centro de quê?
da trajetória curvilínea. No caso dos vestibulares tradicionais, como é o caso da UES, trajetórias curvilíneas para a gente se resume a trajetórias circulares. Então a aceleração centrípeta é aquela que sempre atua nos movimentos circulares, apontando para o centro da trajetória. Lembrar que a aceleração centrípeta, pelo fato de apontar para o centro da trajetória, ela nem é a favor, nem é contra o vetor velocidade, já que este é sempre tangencial à trajetória. Então a aceleração centrípeta, anote aí, é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Consequentemente, não pode fazer o módulo da velocidade aumentar, não pode fazer o módulo da velocidade diminuir. Para que serve então essa aceleração? Já que a aceleração varia o vetor velocidade. Então a aceleração centrípeta não pode variar o módulo da velocidade, mas pode variar a direção. Então quando se fala movimento circular, pressupõe curva, pressupõe mudança na direção do vetor velocidade, pressupõe aceleração centrípeta. De mais a mais, o comum é calcular v ao quadrado sobre r. V, a velocidade linear. Mas quando se fala de movimentos circulares, lembrar que a gente tanto pode analisar o movimento em cima do arco, com as grandezas lineares, como pode analisar o ângulo descrito com as grandezas angulares. Grandezas lineares são sempre iguais às angulares vezes o raio. Então eu tanto posso ter a aceleração centrípeta v ao quadrado sobre r, como ômega ao quadrado vezes r, em função da linear, em função da angular. Ok?